Fala, galera, tranquilo? Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui com o Leonardo Coutinho, da Optima Seg. Nós vamos falar sobre um tema muito importante que eu acredito que você não conhece muito. Nós vamos falar do e-social. Então, antes de mais nada, compartilha esse vídeo aí para todos os empreendedores que você conhece, porque isso vai ajudar muita gente, tá? Então, quero primeiro te agradecer pela sua presença, Léo, tá? E nós já vamos começar aí, porque a galera já está ansiosa para entender o que é isso. E aí, Léo, antes de mais nada, cara, o que é o e-social? Qual tipo de finalidade esse sistema ele existe para o empreendedor? Então, Wagner, bom dia, boa tarde a todos aí, né, que estão nos assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre o e-social. É um sistema unificado, né, que o governo agora, desde 2020, começou a colocar em prática, né, esse sistema, um sistema unificado, onde ele une Ministério do Trabalho, Receita Federal e INSS, né, Previdência Social. O sistema unificado do e-social, ele visa juntar todas as informações dos colaboradores e das empresas, né, como um todo. Como é que eu vou explicar? Vou primeiro falar a respeito da empresa. Uhum. A empresa ela tem a responsabilidade de pagar, né, de contribuir com os impostos referentes a seus colaboradores, a seus funcionários. Sim. Antes do e-social entrar em vigor, né, entrar em funcionamento, esses recolhimentos eles eram feitos... Aleatórios? Não diria aleatoriamente, mas os documentos não eram fiscalizados, né, com tanta precisão, vamos dizer assim, né? O sistema hoje ele exige que as empresas declarem, né, transmitam a informação para o governo dizendo, nós temos a documentação, de acordo com essa documentação, os nossos colaboradores estão cobertos pela Receita, pela Previdência, Uhum. caso exista ou não a necessidade de aposentadoria especial, porque no quesito segurança e medicina do trabalho, né, quando a gente fala de e-social, porque o e-social ele também a gente transmite através do e-social diversas informações, são diversos eventos, tá, que são transmitidos, eventos da parte de RH, eventos da parte de departamento pessoal, contabilidade, tudo hoje é transmitido através do e-social, cada um com o seu evento específico. A gente falando de segurança e medicina ocupacional, a gente fala sobre 3 eventos, que são o 2210, que é acidente de trabalho, o 2220, que é o evento referente aos exames ocupacionais, né, a parte de medicina ocupacional, e o evento 2240, que são os agentes nocivos que os funcionários têm ou não exposição, terão ou não exposição, e com base nessa exposição eles têm direito ou não a aposentar com menos tempo. Entendi. Certo? E, cara, é muito interessante. E, assim, eu quero tirar dúvidas aqui, porque eu estou representando a galera que está ali, né? E, assim, essa parte do exame admissional, demissional, isso entra dentro do e-social também? Na verdade, o evento 2220, como eu falei, que ele cuida da parte de medicina ocupacional, né? Da parte de medicina ocupacional, ele é exatamente o exame ocupacional. Admissão, demissão, troca de função, retorno ao trabalho, às vezes a pessoa se afasta por algum acidente, etc. e tal, e tem que retornar ao trabalho, tem que fazer esses exames. Sempre que o funcionário realizar um desses exames, né, para diversas ocasiões aí, isso tem que ser transmitido para o e-social, através do evento 2220. Entendi. E, Léo, pouquíssimas pessoas hoje, pouquíssimos empreendedores hoje conhecem a fundo, né, esse dever de usar o e-social. Cara, e para essas empresas que não utilizam o e-social, Léo, qual é o risco, qual é o dano, qual é o problema que se tem em não utilizar o e-social, cara? Então, Wagner, a gente fala de multas, né? As sanções são
São as multas que são aplicáveis para as empresas que não têm a documentação e, consequentemente, não estão realizando as transmissões. O governo ele protelou, né? Ele prorrogou essa obrigação dos eventos de SST no E-Social, que é, como eu falei, Segurança e Medicina Ocupacional, até 31 de dezembro de 22. Ele entraria em funcionamento, nem em vigor, a parte de segurança do trabalho entraria em vigor em janeiro de 22. Aí criou-se toda aquela confusão, né, o pessoal, né, sem saber, entrou, não entrou, o governo realmente não passava informações concretas, se está valendo, se não está valendo, e acabou sendo prorrogado, né? Porque anterior a isso, em 2021, também havia dado um prazo, né, para as empresas começarem a se adaptar, a criar a rotina, né, a entender como é que funciona a questão dessa documentação. Esses documentos, vale lembrar que esses documentos não são documentos atuais, não são documentos exigidos agora, não são exigências legais de hoje, de 2020, 21, 20, não. Isso são obrigações que sempre existiram, né, de muitos anos para cá, mas que com a entrada do E-Social a gente já não ficou mais dependendo de um fiscal do Ministério do Trabalho, de uma Previdência Social, e até a sua empresa te fiscalizar e te solicitar tais documentos. De surpresa, né, Léo? De surpresa, de surpresa. É por isso que você tem esse documento assim, não sei nem o que é. A PPR, porque o pessoal conhece muito PPRA e PCMSO. Isso. O PPRA ele foi substituído pelo PGR em 2020, e hoje não existe mais o PPRA, existe o PGR. Mas as pessoas conhecem mais essas siglas, mas são diversas outras siglas sim. Que envolvem todas as atividades, né, de cada empresa. Né? Isso é ligado de acordo com a atividade que a empresa exerce, vamos dizer assim, de acordo com os riscos que a empresa acaba expondo seus funcionários a eles por conta da sua produção, por conta da sua atividade fim. Né? Isso tem que ter um controle. Eu vou dar um exemplo aqui com relação à aposentadoria especial, um exemplo simples que todo mundo entende. Ruído, né? Ruído. Eu tenho um funcionário trabalhando na minha empresa, é uma empresa de fundição, uma empresa de uma fábrica, uma montagem de peça, construção, fabricação de peças. Acho que fugiu o nome, usinagem. E geralmente é muito ruidosa, tem muitas máquinas funcionando ao mesmo tempo, as pessoas, os funcionários trabalhando ali naquela área ruidosa. Então, o funcionário que ele tem uma exposição a ruído contínua, contínua e permanente, não intermitente, ou seja, se ele entra no trabalho às 8 da manhã e sai do trabalho às 5, mas durante todo esse período ele teve exposição ao ruído acima do limite de tolerância, esse cara ele tem direito à aposentadoria especial, ele tem direito a aposentar com menos tempo. Mas com quanto tempo? Vai depender da legislação, acredito eu, né, que seja com 25 anos, né, que eu me lembro, com 25 anos de trabalho. E aí, o que a empresa precisa fazer para que esse funcionário que tem exposição a altos níveis de ruído aposente com menos tempo? Ela precisa contribuir a mais para a Previdência Social para que ele trabalhe menos. Né? Ele recolhe o INSS dele de X%, mas pelo fato dele ter exposição a ruído, a empresa é obrigada, através dessa documentação que a gente faz, de contribuir um valor, um percentual a maior para que esse funcionário aposente com menos tempo. Aí beleza, a empresa não conhecia, não sabia como é que funcionava isso, nunca soube a respeito desse documento, não sabia que o funcionário tinha direito. Foi procedendo de qualquer jeito. Foi levando, como diversas empresas vêm levando até hoje, e aí o funcionário chegou na data dele de aposentar, o funcionário, ele é leigo, mas não é bobo, ele sabe que ele trabalha exposto a altos níveis de ruído, aí ele começa a falar em insalubridade, periculosidade, na verdade ele nem sabe da questão da aposentadoria especial. Mas aí ele vai e chegou a época dele aposentar, ele fala com o advogado. Aí o advogado vai falar para ele assim, vamos ver lá qual é o ambiente de trabalho que você labora, para a gente ver nessas questões se tem direito ou não. Aí tá, tudo bem, o advogado entendeu que ele tem exposição a agente nocivo, entendeu que ele tem direito realmente a aposentar com menos tempo, de aposentar especialmente, né? E aí solicita a documentação para a empresa. A empresa de usinagem, eu quero a documentação do Leonardo aí para poder ver a questão de aposentadoria dele. Aí a empresa fala, eu não tenho esses documentos, eu nem sei como é que funciona. Mas vocês contribuem um percentual a maior para que o Leonardo aposente com menos tempo aí?
pelo fato dele ter exposição a ruído? Não. Aí é que entra a questão das sanções, né? Sim, das multas. Sim. E hoje está muito fácil, né, Léo? Todo mundo tem informação hoje. Exato. Hoje, todo mundo que é colaborador, e principalmente colaborador, cara, toda hora ele está futucando os direitos dele. Exatamente. E se você você que está nos assistindo, se você não se prepara, além de você estar executando um trabalho a médio e longo prazo, pagando essa pessoa e tudo, e você acha talvez que vai estar lucrando não fazendo, você pode ter um problema maior financeiro lá na frente. Ó, né? eu vou falar sobre um documento que a grande parte dos empresários, né, conhecem, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse PPP, ele contém um resumo do documento que fala sobre a aposentadoria especial. Então, o funcionário geralmente chega na empresa e, pô, me dá o meu PPP? Beleza, vou te dar o seu PPP, Leonardo. Aí me dá um PPP em branco, me dá um PPP com informações que não condizem com a minha atividade, etc. e tal. Você não ter o PPP, você inventar um PPP, né? Pior ainda, né, Léo? Pior ainda. Você transcrever um PPP com base em nada, que se você não tem a documentação, você não pode transcrever. O PPP ele é uma transcrição do laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. Isso prevê multa não, eu digo crime, isso prevê crime, porque você está falsificando o documento. O PPP ele é um documento transcrito de um laudo técnico. Se você não tem um laudo técnico, como é que você vai transcrever um PPP? Então você, lá no finalzinho do PPP, diz lá o artigo que eu não me recordo agora, do Código Penal, que você está falsificando o documento, né, quando você coloca informações que não são verídicas dentro desse PPP. Aí vamos falar sobre a multa do PPP, né, que o PPP acho que é um documento mais conhecido por todos, que todo mundo quer esse PPP quando aposenta ou quando sai da empresa, para poder ter esse histórico laboral. A multa do PPP, ela começa em R$4.000, 3.000 e alguma coisa, R$4.000. Já começa salgada, né? Até R$400.000. Meu Deus do céu. Mas por que isso é por funcionário? Se eu tenho uma usinagem com 10 funcionários expostos a ruído e esses 10 funcionários me pedem esse PPP e eu não tenho esse PPP, eu fechei a empresa e estou devendo a minha vida aí, sei lá por quanto tempo. Sim. Por que o juiz ele pode sancionar essa multa por funcionário? Porque como é que esse funcionário que trabalhou durante 25 anos sem contribuir para que ele aposente com menos tempo, como é que você vai resolver o problema dele hoje? Se você não fez todas aquelas contribuições, não fez todo aquele controle da exposição do agente nocivo, como é que você faz para resolver o problema desse funcionário hoje? Não tem resolução. Em que esse funcionário foi lesado? O juiz tem lá a possibilidade de falar assim, pô, a usinagem do Leonardo, ela vai ser multada em R$250.000 porque o funcionário trabalhou lá durante 15 anos e durante esses 15 anos ele não contribuiu para que o funcionário pudesse aposentar por menos tempo. Então ele vai dar a multa de acordo com a exposição do risco também que ele viveu. Ele vai multar de acordo com a lesão causada a esse funcionário por não ter tido o benefício, né? Porque é um benefício. Se ele trabalha com exposição a risco, ele precisa ser recompensado de alguma maneira. E a recompensa, entre aspas, é ele trabalhar por menos tempo porque aquilo causa problemas de saúde para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo, e aí eu quero entrar aí num âmbito aí agora bacana para a galera que está nos assistindo. A gente já soube o que é o e-social, já falamos dos danos que se tem. Agora eu quero falar do benefício, tá? Do benefício de se ter o e-social. A gente já viu aí que só o benefício de você prever multa já é um benefício enorme. Segundo o benefício que você falou, que eu pude detectar, se eu estiver errado você fala, só o benefício da gente não ficar na mão de um fiscal para perguntar coisas que a gente não sabe, já é outro grande benefício. Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo, tá? Vamos supor que eu tenho uma indústria e eu tenho um cliente, ok? E esse cliente, Léo, ele pode solicitar algum tipo de informação da minha empresa pelo e-social? Existe essa possibilidade de eu pesquisar isso no e-social, o cara que eu estou contratando e os clientes, os colaboradores,
É só uma pergunta de leigo, tá? Porque essa é uma dúvida minha mesmo. Então, isso é bacana, foi até bacana você ter mencionado sobre esse assunto, porque se eu tenho uma empresa, né, e preciso de clientes, né, uma boa maneira de você angariar esses clientes é você ser considerado uma empresa Cumpridora dos deveres, né? Correta, cumpridora dos deveres, uma empresa que trabalha com qualidade, e qualidade, quando a gente fala em qualidade, a gente fala de qualidade de produto, qualidade de documentação, qualidade de cuidado para com seus funcionários, né? Sim. Porque o que adianta você, como cliente, aí eu vou lá na empresa do Wagner e vou comprar lá uma bicicleta, que o Wagner fabrica uma bicicleta, porque as bicicletas do Wagner, elas são produzidas através... trabalho escravo. Com custo de trabalho escravo, sim, com custo de funcionários expostos a risco que se acidentam e que derramam sangue para a construção dessas bicicletas. Quer dizer, eu vou estar colaborando para fomentar esse mal dentro da vida das pessoas. Né? Exatamente. A questão do e-social, além de ser um sistema unificado para fiscalizar, né, para tentar fazer com que todos caminhem, né, corretamente, ele também, para que isso seja feito, o e-social, para que o e-social ele seja preenchido ou às vezes falta alimentado com todas essas informações, a empresa obrigatoriamente ela precisa estar correta, estar de acordo com toda a documentação de segurança e medicina ocupacional exigida por lei. Você faz um PGR para que você consiga identificar os riscos da sua atividade e, através desse PGR, dessa identificação de riscos, você mitigar, você controlar, você talvez até, que é o mais recomendado, eliminar determinados riscos para que seus funcionários laborem, trabalhem com maior segurança. E depois de eliminar, assim, prevenir, né, cara? Manter a prevenção ali. Exatamente. Firme. O PGR ali, né? Funciona para isso. Através do PGR, a médica do trabalho faz o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico. Determinada exposição a ruído, se ela for acima do limite de tolerância, ela pode causar surdez. Sim. Entre outras patologias, né? Então, para que esse funcionário, que infelizmente ele precisa estar ali trabalhando exposto a ruído, a médica vai fazer um programa de controle médico e vai ver uma periodicidade para que esse funcionário faça alguns exames para monitorar se isso está sendo prejudicial para a saúde dele ou não. Então, o PCMSO que a médica faz é para isso. Com base num programa de risco, ela analisa os riscos, vê o que esse risco pode ser prejudicial à saúde do funcionário e ela faz o PCMSO, certo? De onde saem os ASOS, né? A gente faz os ASOS com base no que a médica diz para fazer. Ah, não, você não tem risco nenhum. Então vai lá e faz um exame clínico, verifica uma pressão para ver se você tem condições de trabalhar. Tudo bem. Ah, não, você tem ruído, você tem produtos químicos. Aí entram outros exames complementares para que a gente consiga monitorar a saúde desse funcionário. E aí, depois disso, vem o LTCAT, porque a questão do e-social é o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. O LTCAT é um documento único e exclusivamente previdenciário. Esse LTCAT ele só fala de aposentadoria especial. Ele é um documento único exclusivamente para falar de aposentadoria especial. O funcionário tem direito ou não tem direito à aposentadoria especial. O LTCAT é para isso. O PGR é para monitorar os riscos e manter os funcionários trabalhando com segurança. O PCMSO para manter os funcionários trabalhando com saúde, né? E o LTCAT para saber se esse cara, exposto ou não ao ruído, precisa aposentar com menos tempo, trabalhar menos tempo, porque ele não tenha tanta exposição durante o período laboral dele. Para que a gente consiga alimentar o e-social, a gente precisa dessa documentação mínima, básica, que eu acabei de falar agora, que é o PGR, o PCMSO e o LTCAT, para que a gente consiga preencher os eventos de 2210, 2220 e 2240, que são fazem parte do SST, né? No e-social. São os eventos de segurança e medicina ocupacional no e-social. Como eu falei, existem vários outros eventos que estão linkados a outras atividades de contabilidade, de departamento pessoal, RH, cada um com os seus eventos específicos para estarem alimentando. A questão da segurança e medicina do trabalho, a gente fala sobre esses 3 eventos, e é onde eu tenho conhecimento, né, para poder estar falando, e é onde a gente tem exposição hoje, a gente já está, desde janeiro desse ano, a gente já está podendo ser multado por não ter esses documentos. Só para vocês terem uma ideia, para a gente não ficar se prolongando muito, como
O E-Social entrou, a SST, né, Segurança e Medicina do Trabalho, entrou em vigor no E-Social em janeiro de 22. O governo protelou, né, deu esse prazo para que a gente comece a se movimentar, se organizar, né? Sendo que hoje, se eu monto uma empresa, se eu começo a fazer uma transmissão dessas informações hoje, e eu já tenho uma empresa anterior a 2022, eu preciso fazer a transmissão hoje, né, para a gente ficar dentro da legislação, cumprindo com as exigências do E-Social, eu preciso transmitir hoje todas as informações de janeiro de 2022 até hoje. Aí sim eu vou estar começando a andar correto, né? a estar cumprindo com as exigências do E-Social. Ah, Léo, mas beleza, então a gente vai começar a fazer isso hoje para a gente não ficar exposto a essas multas altas. Eu dei exemplo de uma só de PPP, né? Que é a Agora, você falou aí de fazer um retroativo. Existe a condição da empresa fazer isso retroativo? Não é que é retroativo. A empresa é obrigada a retroagir e informar para o E-Social todos os eventos, todas as movimentações que aconteceram de janeiro de 22 para cá. A gente vai fazer essa transmissão. Por exemplo... Mesmo ela não tendo feito documento? Mesmo ela não tendo feito documento. Por exemplo, a gente vai fazer o LTCAT daqui para frente. Eu não posso falar de LTCAT de janeiro para cá, porque se você nunca teve LTCAT, só que você tem ASUS. Né? Às vezes a empresa não tem o LTCAT, não tem um PCMSO, não tem um PGR, mas ela, não, vamos fazer ASO na contratação. Aí, de repente, você tem alguns ASOs de admissão, de demissão, de mudança de função, etc. e tal, que foram feitos de janeiro para cá. Esses ASOs, eles fazem parte das transmissões do evento 2220. Então, são os ASOs que a gente transmite no evento 2220. Eu preciso transmitir os ASOs de janeiro de 22 até hoje para que vocês estejam corretos. Ah, não, mas o cara vai ter mandado embora. Não tem jeito. Eu preciso de todas as informações referentes a esse funcionário, a admissão dele em janeiro, a demissão em fevereiro. Porque não é relativo a ele, é relativo à empresa, né? Na verdade, é um cumprimento de obrigações da empresa. Da empresa com o órgão. Com o órgão, mas relativo ao funcionário. Relativo ao funcionário. Então eu quero saber se você sim trabalhava corretamente e monitorava a saúde do seu funcionário. Quero saber se você contrata um funcionário saudável para trabalhar na sua empresa. Você sabe se ele está saudável ou não para trabalhar na sua empresa. Com isso, aí a gente entra até na questão que o Wagner comentou, né? A respeito de um cliente, querer saber se você trabalha corretamente ou não. A questão da preocupação que a empresa tem com o seu funcionário. Se você é uma empresa que trabalha solicitando os ASOs, pedindo para que esses ASOs sejam feitos de maneira periódica, conforme o PCMSO indica, etc. e tal, você é uma empresa comprometida com a segurança e a saúde do trabalhador. Por que eu perguntei isso, Léo? Porque tem muitas empresas, até que eu já prestei serviços, grandes empresas, que quando eles vão contratar um terceirizado, eles pedem tudo relativo aos colaboradores que vão trabalhar lá. Principalmente da área de segurança. Eles querem... Olha, eu fiz um trabalho, não vou ficar falando nome aqui para não divulgar, mas eu fiz um trabalho para uma grande empresa, uma indústria muito grande, que ela contratou vigilantes terceirizou. Certo. Então, a fatura desse cliente só é paga se todos os benefícios desses colaboradores que estão lá são feitos corretamente. Senão, isso é em contrato, senão eles não pagam o colaborador. Olha que coisa legal. Porque é a condição que eles estão dando de falar, não é porque é terceirizado que não vai receber da mesma forma que recebe os funcionários. Essa é a política de contratação dessa grande indústria. Cara, eu achei fenomenal. Por quê? Porque todos os terceirizados, Léo, têm que andar na risca com tudo isso. Aí eu fiz essa pergunta, se eles teriam a condição de solicitar pelo E-Social ou algum relatório do E-Social, que como tudo já está lá, talvez emitir um relatório por lá seria mais fácil, né? Então, essa foi a pergunta. Com relação ao E-Social, a própria empresa, na verdade, ela tem o acesso a isso e ela, sendo solicitada pelo cliente, ela pode buscar, baixar um relatório a respeito de todas as transmissões e apresentar para esse cliente aqui, não, a gente está conforme, está ok e tal. Agora, o que o Wagner está falando é que a empresa contratante, né? Eu terceirizei, a empresa contratante, ela é responsável pela contratada. Então, ela, na verdade, ela é corresponsável, né? A minha empresa contratou a empresa do Wagner para colocar vigilante num condomínio. Ah, legal. Aí o Wagner pegou, contratou os vigilantes, não fez exame, não fez nada,
tem gente lá doente, trabalhando, etc e tal, aí o Wagner vai falar, pô, não, vou mandar esse cara embora porque ele tá doente e tal, mas não poderia mandar, porque o cara foi contratado doente, por quê? Porque não fez o exame. Aí o Wagner vai falar, não, vai procurar seus direitos na justiça. Quem é que vai pagar tudo isso se o Wagner não pagar da empresa dele? Eu como contratante. Por isso que nós, enquanto contratantes, precisamos solicitar da empresa contratada todas essas informações, porque no final das contas, a responsabilidade recai sobre nós. O PGR, na questão de construção civil, assim, dando como exemplo, se eu tenho, vou dar um exemplo de uma direcional da vida. Uhum. A direcional constrói alguns prédios, certo? E eu, como direcional, contrato a empresa do Wagner com diversos... Uma empreiteira com diversos serventes, pedreiros, etc e tal, para trabalhar para mim. No meu PGR da direcional, eu preciso ter todas as funções que o Wagner está me terceirizando. Porque eu preciso, obrigatoriamente, como contratante, monitorar toda aquela saúde ali. Eu não posso depender se o Wagner faz ou não um serviço bem feito. Eu, como contratante, eu preciso monitorar tudo. Segurança, a saúde, Sim. a questão do LTCAT, do laudo técnico, para saber se ele realmente está... Aí o Wagner está falando, só libera o pagamento da fatura depois de conferido todos os impostos, encargos pertinentes a cada funcionário. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então, aí Wagner, toma teu dinheiro aqui. Sim. Se não tiver pago, a gente segura o faturamento até que o Wagner resolva. Então é mais ou menos dessa maneira que costuma funcionar, né? Essa questão de documentação. Muito importante a gente estar falando sobre isso, eu até comentei com o Wagner antes da gente começar essa live, esse bate-papo aqui, porque eu, como profissional da área, né, de segurança do trabalho, eu vejo, dentro desses anos de experiência que eu tenho, que muitas empresas, grandes empresas, não têm esse conhecimento. Não têm esse conhecimento mesmo. E na correria do dia a dia, o empresário, o dono de empresa, ele quer construir, ele quer fabricar peça. Sim. O outro quer fabricar bicicleta. O outro quer, enfim, fazer às o vezes que é de atividade fim dele e esquece essas obrigações legais. E às vezes, Léo, é o que eu ia até te interrompendo, o cara não faz isso nem por má fé, falta de informação, né, cara? Falta de informação. O cara lutou, montou a empresa dele, o cara, pô, batalhou, veio do zero. Às vezes falta essa informação pro cara, né? E às vezes ele acha que é muito caro, às vezes... Só que ele não entende que o que o espera lá na frente, caso ele não tenha, é muito maior do que o que ele pode prevenir hoje, né? A gente da segurança do trabalho e da medicina ocupacional, a gente sempre fala em investimento, né? Ah, é investimento que você está recebendo, né, Léo, para poder fazer a documentação, para fazer essa gestão, para você é mole esse investimento. Não. Até mesmo para as empresas, para os empresários que trabalham com essa consciência de segurança e medicina ocupacional, eles estão prevenindo doenças, eles estão prevenindo afastamento de funcionário, eles estão fazendo com que o funcionário trabalhe com maior satisfação se ele trabalha com segurança. Diminuindo o turnover, né, de funcionário. Exatamente, diminuindo essa questão da rotatividade. Sim. Às vezes o funcionário sai afastado e você precisa contratar um outro para estar substituindo ele, enquanto esse cara, mas eu não estou pagando para ele estar no INSS. Mas no final você acaba contribuindo com alguma coisa. Isso aí já é parte do departamento pessoal, né, de contabilidade. Sim. Você acaba contribuindo por alguma coisa, não sei se é fundo de garantia ou até mesmo o INSS dele que você precisa continuar pagando. Enfim, segurança e medicina ocupacional, a gente precisa, né? Claro que existem os custos, mas a gente precisa realmente olhar como investimento, porque você se precavendo de todos esses problemas que a gente vem falando aqui, você com certeza vai poder focar na sua atividade fim, né? Que você se propõe a fazer, e sabendo que você não vai ter surpresas futuras. Sim. Pô, você tá lá, pô, bacana, esse ano eu fechei um faturamento muito bacana e tal, aí vem o fiscal e te manda uma cartinha falando que, pô, tu tem que pagar uma multa de 300, 200, 400, 40 mil, 10 mil que seja, por conta de uma documentação que você não fez, às vezes, de R$500, R$1.000, entende? E, Léo, a gente já está chegando no final, continua com a gente aí, porque essa pergunta também é importante. Nesse momento, a galera que está assistindo está perguntando assim, cara, a minha empresa tem que fazer? Então, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta, Léo. Quais são as empresas que precisam movimentar o e-social? Rapaz... Que nessa hora a galera está perguntando, pô, será que é minha de fast food? Será que é minha farmácia? Será que é minha indústria? Cara, será que é minha empresa de motoboy? Cara, quem precisa... desenvolver esse trabalho de alimentar o e-social, Léo?
Ótima pergunta. Toda e qualquer empresa que tenha funcionários contratados sob regime de CLT, toda e qualquer empresa, todo e qualquer CNPJ que tenha pelo menos um funcionário contratado em regime CLT, ele precisa elaborar o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho, é o LTCAT, que é o documento principal, vamos dizer assim, que vai reger essa questão da aposentadoria especial ou não. Já com relação a PGR e PCMSO, de acordo com a empresa, de acordo com o CNAE, grau de risco, riscos encontrados dentro dessa empresa, pode ser que uma empresa ou outra não precise elaborar PGR, não precise elaborar o PCMSO, entre outras documentações exigidas, né, pela parte de segurança do trabalho. Mas assim, os principais, PGR, PCMSO e LTCAT. LTCAT, não tem jeito. Toda e qualquer empresa com um funcionário contratado em regime CLT, ela já é obrigada a fazer. Pô, Léo, mas eu tenho uma contabilidade. Tenho uma auxiliar administrativa, risco zero ali, Léo. As pessoas trabalham no escritório, sentada. Eu também concordo que risco zero seria uma burocracia, né? Exigir com que essa contabilidade, nessa empresa, precise gastar um dinheiro, né? Com um laudo técnico e também gastar para fazer essa transmissão para o E-Social. Só que o governo não faz essa distinção. Ele quer saber, sim, de cada empresa se existe ou não a necessidade de contribuição a maior para a aposentadoria especial. Mas é uma contabilidade, então você precisa fazer um laudo técnico elaborado por um profissional competente, um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho, e dizer nesse laudo que a sua empresa de contabilidade realmente não tem ninguém exposto a agente nocivo e não precisa contribuir para a aposentadoria especial, etc. e tal. Mas a gente precisa desse laudo técnico. Já a questão de PGR e PCMSO, a gente tem que ver caso a caso, de acordo com a empresa, com o CNPJ, com o código de atividade. Pode ser que a gente esteja ou não dispensado, né? De elaborar esses documentos. Então, mas LTCAT e E-Social não tem para onde correr. Então, pessoal, espero que vocês tenham, assim, a gente chegou ao final, espero que vocês tenham gostado de todo o esclarecimento. Eu quero agradecer o Léo. Léo veio gratuitamente aqui nos ajudar. Tá? Léo é um parceiro VIP nosso da Parceria Positiva. E se você tem uma empresa, se preocupou em manter essa qualidade, se preocupou em se prevenir com relação às multas que você pode tomar, ou você que não tinha conhecimento nenhum, precisa de uma assessoria, ao redor desse vídeo eu vou deixar todos os contatos do Léo. Léo é a pessoa dentro da parceria que cuida dessas questões. Pode falar, Léo. Lembrando dessa questão de consulta, ela é gratuita. Tem dúvida? Vou ligar lá pro Léo, vou ter que pagar para tirar dúvida com ele, vai me cobrar por essa... Não, essa informação, se tira dúvidas, né? Essa análise, né, Léo? Essa consultoria ela é gratuita. Sim. A gente conversa, vou passar para vocês o que é necessário e o que não é. E se quiser fazer com outro parceiro, com outro concorrente ou outra empresa do mesmo ramo, que vocês já conheçam e tenham confiança, problema nenhum. O importante é a gente saber que tem algumas coisas para serem feitas e que são importantes. Sim, né? Sim. E aí eu vou deixar os contatos do Léo. Não deixe tirar dúvida, ainda mais como o Léo falou, ele não vai cobrar nada por isso, mas eu tenho a certeza que eu falo como auditor da qualidade, né, que estou em muitas empresas. As empresas grandes se preocupam em contratar outras empresas como as nossas com total segurança. Então, é um investimento que vale a pena, tá? E eu estimulo você a procurar o Léo, tirar suas dúvidas e deixar sua empresa redondinha. Deixa eu te dar uma dica agora como auditor da qualidade. Empresas grandes, por exemplo, como Petrobras, Furnas, Eletrobras e outras mais, elas pedem as certificações da qualidade, que é a ISO 9001, 14000 ambiental e outras mais, né? Então, é uma prática das empresas grandes buscar empresas que estão regular. Então, independente de ser uma burocracia ou não, isso vira a seu favor até para cobrar um valor melhor. Porque enquanto dezenas de concorrentes seus não estão nem aí e não estão nem preocupados em ouvir uma live tão qualitativa como essa, você ouviu a live, vai procurar o Léo, vai regularizar a sua empresa e no seu portfólio você vai ter autoridade para falar, todos os meus funcionários estão sobre esse regime, sobre essa qualidade, e eu acredito que você vai poder cobrar o preço que você quiser.
Porque eu, como gestor da qualidade, falo que qualidade não tem preço. Isso é um jargão antes mesmo de nós termos nascido. Então, quando você prepara tudo isso, a coisa fica bacana ao seu favor. Então, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí como foi, tá? Porque isso é muito importante. E outra coisa, se você quer encontrar com o Léo num café, num evento, acesse www.parceriapositiva.com.br, torne-se um membro e você vai poder estar aqui junto conosco e conhecer o Léo pessoalmente para que vocês possam aí conversar de uma forma melhor. Léo, deixa suas considerações finais para a galera aí também. Gente, segurança e medicina ocupacional nunca é demais. Depois que a gente começa a atuar e trabalhar com essa conscientização, a gente realmente vê até no bolso que foi uma escolha acertada. A gente realmente ter essa conscientização e buscar sempre trabalhar com segurança e medicina ocupacional. É isso aí que eu deixo para vocês. É isso aí. Então, galera, obrigado aí, tá? Curta o canal da Parceria Positiva e em breve nós vamos ter aí outras entrevistas relevantes para poder ajudar você, pequeno e médio, grande empreendedor, a crescer ainda mais, porque essa é a missão da Parceria Positiva. Um grande abraço, até a próxima. Valeu.